Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o uso de letras para representar números. E hoje nós vamos estudar mais precisamente as famosas expressões algébricas ou literais. E para falarmos um pouquinho sobre expressões algébricas ou literais, nós vamos citar alguns exemplos. Eu tenho aqui a seguinte expressão algébrica: 2x mais 2y. Ou tenho essa outra: AB mais C ao quadrado. Ou ainda esta: 40 mais 1,5x. Todas essas expressões, todas essas três situações e expressões matemáticas que nós apresentamos aqui, números com letras ou somente letras, essas expressões matemáticas são chamadas de algébricas ou literais. Ou seja, uma expressão matemática que apresenta números e letras ou somente letras é denominada expressão algébrica ou literal, aonde as letras, elas normalmente representam números reais e são chamadas de variáveis. Ou seja, as letras aqui representadas são as nossas variáveis. E as expressões algébricas são justamente as expressões onde tem letras com números ou só letras. Neste caso aqui, eu tenho outros exemplos que para nos ajudar a facilitar o nosso entendimento. Eu tenho aqui esse quadrado, cuja a base e a altura é A e A. Então, para mim calcular a área desse quadrado, é multiplicar a base dele pela altura. Então, seria A ao quadrado. Então, a área do quadrado é dada por A ao quadrado. Já nesse outro exemplo aqui, desse meu triângulo, eu tenho um triângulo cujos lados valem x, x e y. Para mim calcular o perímetro do meu triângulo, neste caso, seria 2 vezes o x mais o y, ou x mais y. Ou seja, eu posso representar também não só expressões como essas, algébricas, mas também posso representar em diversas formas, como no caso aqui da área, como no caso aqui do perímetro. Eu tenho aqui outras expressões algébricas, para simplificar e melhor nos entender. Eu tenho expressões algébricas inteiras, ou seja, 2x mais 3y é um exemplo de uma expressão algébrica inteira. 1 meio x, ou 1 meio de x vai ser igual, é uma expressão algébrica inteira. Ou xy ao quadrado sobre 5 é outra expressão algébrica inteira. Tenho também expressões algébricas fracionárias, como no caso 2a sobre b, 1 sobre x, bc sobre 5a, são alguns exemplos de expressões algébricas fracionárias. Outras expressões algébricas irracional é o exemplo de raiz de a vezes b, a sobre 2 raiz de x, ou raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Já para essas expressões, não possui valor numérico quando os valores atribuídos a essas variáveis anulam o denominador. Por isso que a gente chama de expressões algébrica irracional. Então, gente, o que nós estamos estudando resumidamente? As expressões que representam ou que aparecem letras no lugar de números são chamadas de expressões algébricas. Nessas expressões, as letras são chamadas de variáveis. Quando nós substituímos a variável de uma expressão algébrica por um número e efetuamos os cálculos, nós vamos obter o valor numérico da expressão. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo de uma expressão cujo o valor seria... Vamos supor, eu tenho a seguinte expressão: 2x mais x.
Se eu tenho a expressão algébrica 2x mais x, e vamos supor, para o valor do x igual a 2, qual seria o valor da minha expressão numérica? Então, bastaria eu substituir onde tiver o x pelo 2 e calcular. Por exemplo, se aqui é 2 vezes x mais x, seria igual. Então, 2 vezes o valor do x é 2, 2 vezes 2, mais o x, que é o próprio 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 2. Então, 4 mais 2 dá 6. Então, 6 seria justamente o valor numérico da minha expressão numérica quando eu substituo o valor da variável algébrica por um número. Este é o nosso exemplo prático. Então, pessoal, para melhor fixarmos esse nosso conteúdo sobre expressões algébricas ou literais, vamos fazer um exercício, bons estudos e até o nosso próximo encontro.